Vamos receber aqui no Jornal da Manhã o comentário da Vera Magalhães. Bom dia, Vera, em áudio e vídeo. E vamos falar sobre um assunto que a gente já tratou aqui, a gente já apresentou isso em reportagens hoje. Vamos ouvir a avaliação da Vera, porque o STF decidiu ontem, voto de Minerva da presidente Carmen Lúcia, que o afastamento de um parlamentar ou as medidas cautelares que interfiram no exercício do mandato precisam de um crivo do parlamento, ou seja, se é um senador, o Senado decide, se é um deputado, a Câmara dos Deputados vai decidir. E foi bastante confuso ali, sobretudo na reta final, né, Vera? Dá para dizer, na tua avaliação, que foi uma decisão política da ministra Carmen Lúcia? Bom dia, Carlos Aros, bom dia a todos no estúdio, bom dia a todos os ouvintes e a quem nos assiste, bom feriado a todos, né? Aros, certamente foi uma decisão política da ministra Carmen Lúcia. Ela votou como votou apenas pelo fato de estar no exercício da presidência do Supremo. Se ela fosse votar com a sua convicção, ela teria votado umbriando com o outro grupo, dos 5 derrotados, do voto do ministro Edson Fachin, né? Ela chegou a externar isso, ela chegou a dizer que concordava em quase tudo com o voto do ministro Edson Fachin, mas no final votou do outro jeito, porque é presidente do Supremo e quis evitar com o seu voto um desentendimento com outro poder, uma crise institucional que já vinha, né, agravar uma crise institucional que já vinha ocorrendo com o Senado e com o Poder Legislativo. Então ela fez uma modulação do próprio voto, ela não deixou escapar isso, inclusive, quando ela fala que se precisava buscar um voto médio. E chegou a levar até um pito do ministro Edson Fachin, de um pito indireto, quando ele diz: ministra, não existe voto médio, eu estou vencido. Ele quis meio encerrar a discussão. A modulação que se fez depois é que o Supremo pode sim adotar medidas cautelares quando for excepcional, quando for grave a conduta de algum parlamentar, mas isso tem que passar também pelo crivo do parlamento quando interferir no exercício do mandato, que foi isso que você falou aí. Então, prevaleceu o que o Senado gostaria, né? E neste caso, de novo, o Supremo teve que fazer um puxadinho numa decisão dele próprio para evitar um confronto com outro poder. Me chamou bastante a atenção no voto do ministro Edson Fachin, quando ele fala que o Congresso não pode ser revisor de outro poder, um revisor das decisões do Judiciário. E isso eu achei que ele tem razão. Eu submeti essa dúvida a 2 ministros que votaram do outro lado, votaram pela necessidade de crivo, agora de manhã. E o que eles dizem é o seguinte: não é disso que se trata, não se trata de o Congresso revisar uma decisão do Judiciário, e sim de resguardar a separação entre os poderes. Agora é uma coisa que interessa ao Legislativo, mas lá na frente pode ser o contrário, pode ser o Legislativo querendo impor ao Supremo alguma decisão que mitigue os seus poderes, e nesse caso o Supremo vai rechaçá-las da mesma maneira. Então eles defendem que a decisão de ontem tratou apenas de resguardar a separação, a independência dos poderes entre si e o equilíbrio que seriam essenciais aí para a República. De qualquer maneira, 6-5, a divisão da corte assusta um pouco a sociedade brasileira, Vera, porque todos os grandes temas nacionais hoje passam pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal. É assim que você vê? É isso mesmo, Joseval. Ficou evidenciada ali uma divisão que já existia e que já vinha patente em vários julgamentos, né, no Supremo. Hoje é uma corte dividida, cindida, em que a composição das turmas, por exemplo, interfere no julgamento. Você tem uma turma que tem votado sistematicamente em questões penais, por exemplo, pela não concessão de habeas corpus, pela manutenção de prisões preventivas, que é a primeira turma, onde está a maioria dos que foram vencidos ontem. E tem uma outra, que é a segunda, que tem votado pelo contrário, tem concedido habeas corpus, tem revogado prisões preventivas, entendendo que elas são abusivas, que é a segunda. Então, eu acho que caberia ao Pleno fazer outras dessas sessões de descarrego que fez ontem ali, de DR coletiva e pública, e esclarecer essas questões. Adotar um entendimento que seja unificado em questões que são vitais
por exemplo, para o funcionamento da Lava Jato, por exemplo, mas não só. Afinal, o que o Supremo entende sobre prisões preventivas? Qual é a sua métrica? Qual é a regra que ele vai adotar? Em que casos ela é admissível? Por quanto tempo? Com qual duração? A partir de que momento ela passa a se tornar abusiva? Nos casos de habeas corpus, de réu condenado em primeira instância, mas não em segunda, ou de réu ainda não condenado, o que deve prevalecer? Não tem esse entendimento claro. E essa divisão tem sido, sobretudo, política em muitos casos, né? O voto do ministro José Roberto Barroso ontem foi um voto extremamente político. Luiz Roberto, desculpa. Ele fez um voto ali em todo momento clamando por justiça, dizendo que os miúdos não podem ficar soltos e os graúdos, miúdos ficar presos e os graúdos ficarem soltos, quando na verdade não cabe ao Supremo decidir esse tipo de coisa. O Supremo tem que decidir a regra geral, que tem que valer tanto para miúdos quanto para graúdos. Ele fez uma espécie de uma peroração política ali no seu voto. A mesma coisa o ministro Gilmar Mendes do outro lado, quando fala ali em direito da malandragem, um linguajar que nem cabe muito num julgamento da corte. Então, eu acho que eles tinham que se despir um pouco de suas togas políticas e tentar pacificar algumas questões que vão ser objeto de discussão daqui para frente, né? Vera, falamos dos juízes e os políticos. O Senado tem sessão marcada também com esse tema como tópico principal, né? Pois é, eles cresceram com a decisão, né, o Carlos Aros, e não foi a primeira que veio ao encontro, né, do que os políticos pretendem. Então, agora ficam afastadas decisões intempestivas como no caso do Delcídio ou do Eduardo Cunha. Outros parlamentares estão resguardados de que não vão ser alvo de medidas desse tipo daqui para frente. Além disso, nas últimas sessões aí, vamos lembrar, o Supremo já arquivou casos contra os senadores Romero Jucá, Renan Calheiros, ex-senador José Sarney. Então tem uma série de medidas que está tirando um pouco aquele receio que os parlamentares tinham ao pôr a cabeça no travesseiro de que o japonês da Federal pudesse bater ali a qualquer momento, né? O saldo final, no fim do dia, fica uma restauração da confiança ali dos políticos no próprio taco. Isso nunca é bom em se tratando do Brasil. Porém, nesse caso, eu concordo que havia ali um avanço meio perigoso do judiciário sobre as prerrogativas dos parlamentares, que só existem não porque é o Aécio Neves, ou porque é o Renan, ou porque é o Romero Jucá, mas existem porque se trata de uma democracia e os parlamentares têm algumas imunidades que são inerentes ao mandato adquirido pelo voto popular. Eu acho que na semana que vem eles devem tentar ser comedidos na votação. Vão votar no caso do Aécio e evitar novos confrontos com o Supremo, porque eles não querem mais confusão, porque afinal muitos deles estão pendurados ali no Supremo em processos, denúncias, inquéritos e toda sorte de confusão. Você tem seu programa hoje? Tenho sim, Joseval. Nada de feriado aqui hoje. Então, que Nossa Senhora te abençoe hoje. Amém, Joseval. Obrigada, querido. E um feliz dia para todas as crianças também que estão por aí curtindo o feriado. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, Aros. Obrigada.